Você abre o seu celular e se depara com um monte de notícias. Guerra, crise política, conflitos, polarização. Algumas horas depois você percebe que está mais inquieto, mais irritado, mais tenso. Por que será, hein? Parece que está todo mundo tão ansioso ultimamente. Quando o mundo ele parece turbulento, a nossa mente ela tende a entrar em um estado de alerta. E isso é um funcionamento completamente natural. Ela é como se fosse um sistema de antecipação de ameaça. E ao longo da nossa evolução enquanto espécie, ela foi fundamental para que a gente conseguisse chegar até aqui enquanto sociedade. Mundo turbulento, mente ansiosa. E aí, como encontrar a calma? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso, eu trouxe aqui o autor referência em psicologia para falar sobre a ansiedade. Ele se chama Robert Leahy. E a partir dessa obra aqui, desse livro, Livre de Ansiedade, a gente vai falar um pouquinho sobre como encontrar a calma nesse mundo tão turbulento, tão acelerado, com todos esses rumores de guerras, conflitos, política, caos. Oiê, eu me chamo Érica Sobral, eu sou psicóloga clínica há mais de 12 anos. Eu sou professora universitária também. E este é o Maré Mansa, esse espaço para que a gente possa aprender a navegar o mar da vida com mais calma, clareza. Pois é, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Como lidar com esse mundo turbulento que gera tensão, angústia, medo diante do futuro. O Robert Leahy, no seu livro Livre de Ansiedade, ele vai falar o seguinte, que a nossa ansiedade, ela tende a aumentar quando a gente entra numa neura de querer prever o futuro. Então, quanto mais a gente busca ali querer saber e prever o que vai acontecer, mais ansioso a gente fica. Então, quanto mais incerteza a gente tem, mais a mente quer saber, quer prever, ela busca se antecipar. E quanto mais ela tenta prever, mais preocupação aparece. E imagina só o efeito que isso traz para esse mundo nosso agora tão turbulento. Hoje a gente vive exposto a excesso de informação, notícias constantes, crises sucessivas, conflitos que são amplificados pela rede, por todas as informações que a gente tem acesso. No Brasil, a gente ainda sofre com questões relacionadas à violência urbana, insegurança, incerteza perante o cenário social, econômico, político que vivemos. Diante disso tudo, o que o nosso cérebro faz quando ele percebe essa ameaça constante? A gente tende a aumentar a vigilância, buscar por sinais de perigo e começar a criar cenários negativos, catastróficos. É como se o nosso cérebro ele fosse um roteirista e o diretor de um grande filme de terror. E aí, imagina só, a imaginação não tem limites. Imagina o seguinte, você está no aeroporto, vai pegar o seu avião, vai fazer uma viagem de avião. E aí, muitas pessoas sentem muito medo. O avião está decolando, tem todos aqueles sintomas, frio na barriga, taquicardia, falta de ar. E isso pode ir escalando, aumentando. Acontece que naquele cenário você pode fazer muito pouco em relação a se alguma intercorrência acontecer. Não é você que está pilotando o avião, não é verdade? Então, o que lhe cabe nesse momento? Nomear, reconhecer os seus pensamentos ansiosos, porque é aí que o roteirista e o diretor estão criando todo esse cenário catastrófico.
Então, entender que pensamento é pensamento, não necessariamente é realidade. E a partir disso, nomear o seu pensamento. Dar a ele o caráter de pensamento. Não é porque a gente pensou que aquilo de fato vai acontecer, vai se tornar ali uma realidade. Então, penso que posso estar em perigo. Só que eu estou num avião com alguém habilitado para conduzir ele. Nesse momento, eu não estou vivendo nenhum tipo de intercorrência. É natural sentir essa tensão, essa ansiedade diante de algo novo ou de algo que por algum motivo pode ser temido. Nesse momento, é fundamental que você reconheça que o fato de você pensar sobre alguma coisa catastrófica, isso não faz com que aquilo seja o retrato da realidade. E qual é o grande erro que a mente ansiosa ela costuma cometer? Muitas vezes a mente ansiosa, ela acredita que se a gente se preocupar muito, a gente vai conseguir se proteger. Veja só, atualmente a gente tem vivido um cenário que é muito instável. A guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Recentemente houve os ataques e todos os atentados que Israel sofreu do Hamas. Passamos recentemente uma pandemia relacionada ao Covid-19. Então, tudo isso coloca a gente em um estado de alerta. Afinal, todos esses conflitos e essas situações acabaram de acontecer. Como a nossa mente acha que quanto mais a gente se preocupar, mais a gente vai se proteger, o erro está exatamente aí. Porque a preocupação excessiva, ela não resolve o problema. Ela só deixa ali o alarme ligado. Imagina que a ansiedade é como um alarme de incêndio. Diante de um incêndio, ela é fundamental. Ela vai acionar, a gente vai conseguir chamar o corpo de bombeiros e vai controlar a situação. O problema é quando esse alarme ele está muito sensível e ele aciona até com a fumaça de uma torrada queimada. Quanto mais a gente se mantém nesse ciclo de preocupação excessiva, que não resolve nada, mais a gente mantém esse alarme ligado. Esse alarme constantemente ligado, ele pode gerar algumas distorções. Distorção 1, confundir possibilidade com probabilidade. Algo ser possível não significa que seja provável. E a ansiedade, ela ignora toda essa diferença. Muitas vezes a gente confunde pensamento com realidade. E aí acredita que só porque você ali está pensando que aquilo é real, você tem certeza que aquilo é real. Vamos pensar num contexto de viagem. Muitas pessoas têm medo de viajar de avião e acreditam que podem sofrer um acidente e que aquele avião que ela vai pegar, benditamente aquele avião que ela vai pegar, pode cair e ela perder a vida. Existe essa possibilidade, mas o fato dela existir, isso não aumenta a probabilidade desse infortúnio acontecer. A gente sabe hoje, os números nos dizem que andar de avião é uma das viagens mais seguras que a gente pode fazer, um dos meios de transportes mais seguros. Então, olha só como é complicado a gente confundir possibilidade com probabilidade. A ansiedade, ela ignora completamente que essas duas coisas são diferentes. Distorção 2, intolerância à certeza. A mente ansiosa só acredita que vai relaxar quando tiver certeza absoluta. E certeza absoluta a gente só tem que um dia a gente nasceu e um dia a gente vai morrer. Essas são as grandes certezas da vida. O que acontece no meio aí dessas duas datas é o que a gente chama de vida. Na vida real, não existe certezas absolutas e a gente não precisa delas,
para viver uma vida plena, para viver uma vida cheia de significado. A terceira distorção é a crença de que a preocupação ela vai proteger a gente. Muitas pessoas, elas ficam ali se questionando: eu não posso parar de me preocupar. Se eu parar de me preocupar, eu vou baixar a guarda e aí algo ruim vai acontecer. Mas preocupação constante não oferece mais segurança, ou muito menos aumenta o nosso controle diante das coisas da vida. A vida é o que é. A vida não é o que a gente gostaria que ela fosse. Às vezes nem a gente é quem a gente gostaria de ser. Imagina só a vida. E para lidar com todas essas distorções, a gente pode sim desenvolver algumas estratégias. Primeira estratégia: aprender a tolerar a incerteza. Como é que faz isso, Érica? Você pode começar ali a se questionar: eu realmente preciso saber tudo o que vai acontecer para seguir vivendo? Aqui no consultório, eu costumo dizer: descansar em não saber é um verdadeiro ato de fé. A gente se conecta com a nossa intenção diante de algo. Algo acontece. A gente se conecta com a nossa intenção. Independente da sua crença, você pode entregar isso a Deus, você pode entregar para aquilo que faz sentido para você e se conectar com isso. Achei que Deus abençoe, eu quero que dê certo, eu acredito nisso. Se conectou com a intenção. Agora solte. Isso é descansar e não saber. Isso é ter fé, fé em si, fé na vida. E a gente não sabe se vai acontecer, se não vai. Você não sabe. Então, o meu convite é: será que é possível descansar em não saber? E aí, Du, é possível descansar em não saber? Só por meio da fé. É um ato de fé, pô. Segunda estratégia: reduzir a exposição à ameaça contínua. Fica atento ao que você anda scrollando na tela do seu celular. Será que você está sendo inundado diariamente por notícias de guerras, ameaças, crises, violências urbanas, e isso aí tem tomado conta da sua atenção? O nosso cérebro, ele responde a essas imagens que a gente oferece para ele. Ele bem que não sabe de distinguir ali o que é um perigo real do excesso de notícias alarmantes. Então você sempre vai responder a esse tipo de conteúdo que você está consumindo. Então uma boa estratégia pode ser ali pensar em horários específicos para você acompanhar notícias e não necessariamente ficar inundado o tempo todo buscando por elas. Eu costumo dizer aqui no consultório que a atenção é realidade. Então, aonde você deposita a sua atenção, você vai construir toda a sua realidade. Como terceira estratégia, eu convido vocês a se conectarem com o momento presente. A nossa mente, ela só presta atenção em um estímulo de cada vez. Então, quanto mais a gente estiver conectado com o momento presente, ancorado no momento presente, menos a gente vai ficar aí ruminando o passado e nem prevendo o futuro de maneira catastrófica. A nossa atenção, ela é como um farol. Ela ilumina tudo que a gente coloca no foco, no centro dela. Então, presta atenção. É possível estar aqui agora? Como é que faz isso? Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. Eles podem ser âncoras poderosas. Então, agora, nesse exato momento, preste atenção a esse vídeo e todos os estímulos que ele oferece. Ouça os sons, o ambiente onde você está, perceba as texturas da roupa, do lugar onde você está sentado. Se você está ali comendo algo, sinta os sabores, as texturas dos alimentos. 5 sentidos
são âncoras poderosas. E uma outra âncora que está disponível para a gente, muitas vezes a gente nem lembra que ela existe, que é a respiração. Respirar profundamente oxigena todo o nosso corpo. Quando a gente inspira profundamente, a gente não está só inspirando o oxigênio, a gente está literalmente inspirando vida, porque sem oxigênio a gente morre. Então, quando a gente inspira a vida. O corpo se alimenta daquele oxigênio e pode expirar em paz, porque se alimentou. A respiração, mesmo automática, e graças a Deus que é, porque se a gente fosse lembrar de respirar, é capaz de não lembrar. A respiração, ela tem uma cadência, ela tem início, meio e fim. Quando a gente está muito ansioso, ela fica curtinha e ela perde essa pausa entre a inspiração e a expiração. Então, o que costuma acontecer? A gente fica ansioso, o coração acelera, pode dar náusea, pode dar aquela sensação de quietude, e isso se reflete na nossa respiração. A gente respira muito rapidinho, inspira o oxigênio, mas não expira o gás carbônico. É como se de alguma maneira aquele ar ficasse preso dentro da gente. E isso acaba resultando no que nós chamamos de hiperventilação e que dá origem à maioria desses sintomas desagradáveis da ansiedade. Então a respiração, ela é uma âncora poderosa porque a gente consegue evitar esse processo de hiperventilação e consegue acionar o nosso sistema nervoso parasimpático. Ele é responsável por acalmar a gente. Ele manda uma mensagem para o nosso cérebro, para o nosso corpo por inteiro, que nós estamos em segurança. Então lembre-se, a respiração é uma âncora poderosa. Ela tem início, meio e fim. Então você inspira profundamente, pausa e depois expira lentamente. Existe uma técnica que se chama 4-2-6 que nos ajuda a reconhecer esse movimento, essa cadência da respiração. Então você inspira contando mentalmente de 1 até 4. Segura o ar, faz uma pequena pausa de 2 segundos e solta o ar lentamente contando até 6. Perceberam que a expiração é mais longa que a inspiração? É para que você possa ali expirar todo o gás carbônico e inspirar novamente o oxigênio. Algumas pessoas podem ficar confusas. Ai, Érica, na hora do nervoso ali eu não consigo pensar em número nenhum. Uma imagem mental pode ajudar. O quadrado. Então você inspira, pausa, expira. Pausa. Inspira, pausa, expira. Você faz um desenho de um quadrado e a cada ponto você faz uma pequena pausa. Essas são estratégias que podem ajudar a ancorar, a reduzir a ansiedade, a mostrar que você, nesse momento, está seguro e que esses conflitos que inundam aí a sua realidade, a realidade do seu cyberespaço, ciberespaço, que é o espaço virtual, não necessariamente se configura em perigo real, em possibilidade, não probabilidade. Para ilustrar essas distorções que eu trouxe aqui agora, eu vou trazer um exemplo real para vocês, que meu esposo vai falar. E no meu caso, que eu já pego o celular pela manhã e olho logo as notícias, verifico o status da guerra, né? Ver se algum país jogou bomba nuclear no outro e desencadeou logo uma guerra mundial. Além disso, tem a alta dos combustíveis, né? Todo dia que a gente vai na rua agora praticamente aumentou R$ 1. Então, em meio a tudo isso, né, esse cenário, como é que a gente faz para permanecer ancorado no presente, né, no agora? Excelente pergunta, viu, Du? Muito obrigada por sua participação. Excelente pergunta. A nossa mente ansiosa,
ela tem um desejo absurdo de transformar o mundo em algo previsível. É por isso que você já acorda ali recorrendo às notícias, buscando saber sobre o preço das coisas e tudo mais. Isso é natural. Lembra que a gente viu que é uma herança evolutiva para detectar o perigo e saber responder a ele? Então, um certo nível de ansiedade, todos nós, enquanto seres humanos, nós vamos experimentar. Agora, ficar inundado por essas notícias, já acordar nesse movimento de busca por notícias, pode já te acionar, já te colocar no modo de alerta. E isso não vem sozinho. O que que acontece junto? Seu nível de cortisol vai aumentar. Você vai se sentir mais tenso, mais estressado. E isso vai tender a você procurar ainda mais notícias para tentar aí ter esse suposto controle diante do cenário mundial. Só que eu tenho uma notícia para te dar. A vida, ela sempre foi incerta. Os nossos pais, os nossos avós e outras gerações anteriores também sofreram muitos conflitos, instabilidades e situações que ofereciam aí toda essa incerteza. E o desafio da nossa vida não é ter certeza, mas desenvolver flexibilidade psicológica, saber lidar, saber navegar no mar das incertezas. Se o mundo está tão turbulento, talvez a pergunta não seja como controlar o mar, mas como posso aprender a navegar melhor por ele. Aquelas 3 estratégias que eu trouxe podem ser colocadas diariamente em prática. Agora, gente, é treino, é todo dia. Imagine que você está ali vivendo, eu vou pegar o exemplo de Du, que já acorda e já vai buscar notícias. Então, vamos mudar a perspectiva? Vamos acordar, respirar, levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, tomar um café e aí escolher um horário específico, que pode ser um horário pela manhã, um horário pela tarde, um horário à noite, para acompanhar as notícias, ficar atento ao ambiente virtual que você está inserido, quem são as pessoas que você segue, que tipo de informação elas oferecem. Elas buscam ali explorar esse estado de tensão e ansiedade constante. Talvez ela não mereça o seu like e a sua atenção. Estar no momento presente, habitar o momento presente é muito desafiador, mas tudo que tem valor exige o nosso esforço. Então experimente, ó, passito a passito, um passinho de cada vez. Estabeleça os horários específicos para acompanhar as notícias. Preste atenção no seu corpo, percebeu que está mais tenso, dá uma conferida no diálogo interno. O que será que eu estou contando para mim mesmo? Como é que eu estou narrando as histórias do mundo e da minha vida para mim mesmo? Será que essa história ela tem um teor mais catastrófico? Perceber o diálogo interno, perceba o tom emocional com que você fala com você. Perceba isso. Eu costumo dizer aos meus pacientes que muitas vezes a gente é tão gentil, respeitoso com pessoas que a gente não conhece e que a gente não se oferece esse mesmo respeito, essa mesma gentileza. Então, se coloque na sua lista, seja gentil, observe o tom com quem você fala com você mesmo. Fale com você como você fala com um ente querido. Você merece o seu amor, o seu respeito, a sua gentileza. Preste atenção aí no diálogo interno e lembre-se, pensamento é pensamento. Dê nome a eles, nomeie eles. Não confunda possibilidade com probabilidade. E lembre-se,
Descansar em não saber é um ato de fé. Você não precisa aprender a controlar o mar, mas pode sim aprender a navegar melhor por ele. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que toda semana a gente vai lançar aqui vídeos no canal sobre ansiedade. Então, se tem alguma área aí da ansiedade que você gostaria de saber e aprender um pouco mais, deixe aqui nos comentários. Me fala de onde você é, me diz o que você achou do vídeo. Fique à vontade para a gente trocar e utilizar esse espaço para aprender mais sobre como a nossa mente funciona e aprender a lidar com as marés da vida.